Capítulo 207. Não me adore. Eu sou apenas uma lenda. A quinta habilidade espiritual dos irmãos Alma do Oceano. A chuva de flechas espirituais demoníacas foi ativada. Essa habilidade foi obtida ao matarem um tipo especial de besta espiritual marinha, que não vivia no fundo do mar e também não se alimentava de outros seres marinhos. Ao invés disso, ela se especializava em caçar os pássaros que viviam perto das margens. Para obtê-la, os irmãos Alma do Oceano tiveram que enfrentar muitos problemas, até mesmo desistindo de tentar obter um anel de espírito de 10.000 anos. Tudo isso foi para conseguir enfrentar os predadores naturais dos mestres dos espíritos do mar, os mestres dos espíritos voadores. A chuva de flechas espirituais demoníaca foi lançada. Cada flecha tinha cerca de 1 metro de comprimento, com a forma de um fuso e com a parte mais grossa da largura do braço de uma pessoa. Elas se moviam tão rápido que pareciam ser capazes de perfurar o céu enquanto emitiam um ruído agudo de arrepiar os cabelos. Inúmeras flechas de água foram disparadas contra Maonjo no ar. Essas não eram apenas flechas de água comuns. Elas eram formadas com poder espiritual condensado e sob o efeito dos espíritos do atributo água. Podia-se dizer que essa habilidade havia sido duplamente reforçada, igual a quando Tang San usava grama azul prateada em uma floresta. Na sala VIP, todos eles já estavam de pé. Tang San fez uma careta. O gordo pode acabar perdendo, considerando as circunstâncias e o gasto de poder espiritual, assim como outros quesitos. As chances do gordo não eram muito promissoras, em especial por seus oponentes já terem começado a liberar suas habilidades espirituais enquanto ele ainda estava se erguendo no ar. Agora já era tarde demais para ele conseguir usar outras habilidades espirituais. É claro que se ele estivesse cooperando com os outros demônios da Shurek, o resultado com certeza teria sido diferente. Mas infelizmente, seria muito difícil para Bai Shenxian, sendo uma mestra dos espíritos do tipo pura velocidade, ajudá-lo. Entretanto, nesse exato momento, Bai Shenxian, que estava planando no ar, de repente agiu. A silhueta branca deixou um rastro no ar enquanto ela se virava. As asas em suas costas se dobraram sobre suas laterais, se esticando apenas levemente enquanto ela se jogava na direção da piscina do alto com uma velocidade incomparável. O que a Xiangxin está fazendo? Daimo Bai perguntou chocado. Os outros também não conseguiram evitar ficarem nervosos. Eles conheciam muito bem as circunstâncias de Bai Shenxian. Mesmo se só uma daquelas flechas a atingisse, isso já poderia ser o suficiente para feri-la seriamente. Entretanto, Bai Shenxi exibiu amplamente suas habilidades diante deles. Seu terceiro anel de espírito brilhou enquanto aquele corpo mergulhando com velocidade balançava com agilidade no ar, passando entre as flechas avançando na direção da superfície da água. Maonjun também ficou assustado, o suficiente para dar um pulo quando viu Bai Shenxian se jogando para baixo na frente dele, ao ponto de seu coração quase sair pela boca. Mas por causa da enorme quantidade de flechas, não havia nada que ele pudesse fazer. Suas asas de fênix se desdobraram e, combinadas com a amplificação do banho de fogo da fênix, ele conseguiu bloquear o ataque dos oponentes. Ao mesmo tempo, sem poupar seu poder espiritual, ele começou a preparar sua quinta habilidade espiritual, a chuva de meteoros da Fênix. Os movimentos de Bai Shenxian foram extremamente graciosos, como se fosse uma linha branca descendo em espiral do céu. A verdade é que ela não parava de se esquivar daquelas flechas espirituais demoníacas. Não importava o quão poderoso fosse o ataque, ele ainda seria inútil se não conseguisse atingi-la.
praticamente num piscar de olhos. Ela já estava chegando à superfície da água. Os 7 demônios da Shurek sabiam que Bai Shenxia não tinha poder de ataque. Mas os irmãos Alma do Oceano não. O poder de ataque de Maonjun já havia chocado os dois irmãos e apesar de Bai Shenxian só ter 4 anéis de espírito, ela ainda tinha uma configuração de anéis de espírito ideal. Essa foi a primeira vez que ela atacava desde o início da luta e ela fez isso com uma exibição de poder igual a 15 toneladas de trovão. Os dois irmãos reagiram no mesmo instante em choque. Apressadamente focando a chuva de flechas espirituais demoníacas mirada em Maonjun em uma área menor, a concentrando no caminho de descida de Bai Shenxian, tentando derrubá-la antes de ela alcançar a superfície da água. Entretanto, ainda havia certa diferença entre a velocidade de seus ataques e dos movimentos de Bai Shenxian. Além disso, ela não estava pensando em atacar. No momento em que estava prestes a atingir a água, seu corpo delicado se virou e as asas em suas costas bateram uma vez, abruptamente mudando a direção do seu impulso a menos de 3 metros da superfície, desenhando um arco gracioso no ar. Ela disparou de volta para o céu. A pressão do vento gerada por essa abrupta mudança de direção fez uma onda surgir na água e as flechas espirituais demoníacas miradas nela também não atingiram nada. Maonjun havia contado com seu corpo para suportar o ataque da chuva de flechas espirituais demoníacas. A pressão a princípio era enorme. Mas com seu repentino avanço e recuo, Bai Shenxi atraiu a atenção dos irmãos Alma do Oceano o suficiente para aliviar bastante a pressão sobre ele. Dessa forma, contando com a ascensão da Fênix e o banho de fogo da Fênix, ele conseguiu suportar o ataque e no mesmo instante sua quinta habilidade espiritual, a chuva de meteoros da Fênix, foi ativada. Chamas insanamente quentes se condensaram no ar, se transformando em uma extensa nuvem de fogo e Maonjun era o coração dessa nuvem. Enquanto os irmãos Alma do Oceano forçavam Bai Shenxi a recuar, o poder da habilidade chuva de flechas espirituais demoníacas também se aproximou do esgotamento. Também foi nesse momento que eles sentiram uma imensa pressão vinda do céu. Vendo a luz negra sombria do quinto anel de espírito de Maonjun, os dois irmãos imediatamente ficaram preocupados. Como eles poderiam não saber a diferença entre uma habilidade de 10.000 anos e uma de 1.000 anos? Mas com determinação nos olhos, 4 mãos se juntaram e seus quintos anéis de espírito brilharam de novo. A chuva de meteoros da Fênix começou a se condensar. Cada meteoro tinha o tamanho de uma mó e eles começaram a ser disparados direto na piscina, deixando um rastro de chamas para trás. Ao mesmo tempo, os irmãos Alma do Oceano exibiram a sua superioridade na água, contando com o suporte da água na piscina. Sua quinta habilidade espiritual já esgotada foi ativada mais uma vez e as flechas espirituais demoníacas novamente foram disparadas no ar. Entretanto, dessa vez foi diferente de antes. Maonjun não ficou mais apanhando passivamente. Quando usou a chuva de meteoros da Fênix, ele focou todo o seu poder espiritual nas 2 habilidades espirituais de suporte. Para ele, esse ataque seria bem sucedido, ou ele morreria tentando. Fênix, o rei dos pássaros. E mais do que isso, as próprias chamas da Fênix eram o pináculo do fogo. Apesar de o atributo água desses 2 mestres dos espíritos do mar suprimir o fogo, ainda havia uma enorme diferença de qualidade entre a água deles e suas chamas de Fênix. Um único meteoro de fogo já era o suficiente para bloquear dezenas de flechas espirituais demoníacas e ainda mais meteoros já estavam caindo. O poder espiritual atual de Maonjun não era o suficiente para controlar completamente essa habilidade. Portanto, mesmo que esses meteoros caindo na direção da piscina parecessem magníficos,
Foi só quando o primeiro deles atingiu a água que os espectadores descobriram o quão poderosa era essa quinta habilidade espiritual que ele usou. Assim que o primeiro deles entrou na piscina, ele causou uma enorme nuvem de vapor. O meteoro de fogo de repente girou dentro da água e então explodiu, lançando um gigantesco pilar de água no ar. Esse único meteoro já foi o suficiente para fazer o nível da água da piscina diminuir em mais de meio xi. A temperatura também aumentou com uma velocidade assustadora. Os dois irmãos alma do oceano do 58º nível se unindo para ativar a chuva de flechas espirituais demoníacas ainda não foi o suficiente para aguentar o poder da chuva de meteoros da Fênix. As incontáveis flechas de água que foram disparadas na direção do aglomerado de meteoros de fogo só conseguiram atrasar um pouco sua queda e a luz vermelha chamejante continuava pressionando para baixo. Não havia ninguém que pudesse duvidar do resultado desses meteoros caindo na piscina. Nesse momento os espectadores entenderam. A provocação de Maonjum no início da luta não foi por arrogância, mas sim por causa de sua verdadeira força. As expressões dos irmãos alma do oceano se tornaram ainda mais desagradáveis. A enorme pressão os deixou até mesmo com dificuldade para respirar à medida que cada vez mais meteoros atingiam a água, fazendo a temperatura dela ultrapassar a de seus corpos. Se isso continuasse, eles basicamente não conseguiriam mais ficar dentro da água, deixando de lado bloquear essas centenas de gigantescas esferas de fogo caindo do céu. Venha! Haibai gritou. Os irmãos alma do oceano respiraram fundo ao mesmo tempo e no instante seguinte, os dois esticaram os braços, se abraçando. Uma forte luz azul de repente rompeu de seus corpos e uma aura intensa sem comparação foi emitida por eles. A piscina inteira ondulou como quando eles usaram a habilidade ondas furiosas e mares tempestuosos. Num piscar de olhos aquela luz azul tingiu toda a água. Outro meteoro de fogo atingiu a água. Entretanto, dessa vez ele foi apagado por aquela gigantesca pressão na água assim que atingiu a sua superfície. No ar, Maonjum já havia perdido o efeito do banho de fogo da Fênix. Ele não tinha mais poder espiritual de sobra para sua segunda habilidade espiritual. A própria luz da ascensão da Fênix também diminuiu bastante, só conseguindo suportá-lo no ar com certa dificuldade. Nesse momento, o gordo avistou de olhos arregalados a situação na água. Depois de os irmãos alma do oceano se abraçarem, aquela intensa luz azul engoliu seus corpos. No momento seguinte, um intenso feixe de luz azul sem comparação foi disparado na direção do céu. Essa não foi uma tentativa de atacá-lo e sim apenas um disparo para o ar. Entretanto, a poderosa aura contida nele deixou Maonjum chocado. A má sorte dele era tão grande assim? Maonjum riu amargamente em seu coração. A princípio, ele só queria se exibir. Por que ele tinha que encontrar aberrações desse tipo? Com sua experiência de batalha, como ele poderia não ver que essa era a mais rara e mais formidável habilidade que um mestre dos espíritos poderia possuir? Uma habilidade de fusão espiritual? Uma luta de 1 contra 2 ele não temeria. Entretanto, com esses dois usando uma habilidade de fusão espiritual, isso deixava de ser apenas uma soma de duas pessoas. Esse era um aumento exponencial. Confrontando esses oponentes, deixando de lado vencer. Mesmo defender a si mesmo seria um problema para o gordo. A água azul na piscina pareceu ser atraída por aquela luz azul, enquanto aquele enorme feixe de luz era disparado no céu. Sua intensa aura imponente deixou Bai Shenxian, que já havia voltado para o ar, praticamente incapaz de se aproximar. Suprimida por aquela aura assustadora, sua única opção foi continuar voando para cima.
enquanto uma onda após a outra era puxada para dentro dela. Aquele feixe azul começou a girar violentamente. Num piscar de olhos, ele já havia se transformado em uma existência assustadora. Essa era a habilidade de fusão espiritual dos irmãos Alma do Oceano. O tornado de água proibido. O que apareceu na frente de Maonjum foi um gigantesco redemoinho desconectado do chão. A água da piscina foi completamente puxada para o ar. Mesmo se estivesse pensando com seu pé, ele ainda entenderia que esses dois irmãos usando uma habilidade de fusão espiritual eram o equivalente a uma habilidade espiritual do 70º nível. Era como um avatar espiritual. Gordo. Bai Shenxian chamou do ar. Apesar de não dizer mais nada. Quer fosse Maonjum ou os outros demônios da Shurek. Todos eles entenderam o que ela quis dizer. Quando não havia mais chance, eles precisavam recuar. Isso era apenas uma luta espiritual afinal. Entretanto, Maonjum não prestou atenção em Bai Shenxian. Seu olhar continuou focado e sério. Respirando fundo. As asas de Fênix atrás dele de repente se esticaram e logo em seguida, ele fez uma volta no ar. Junto com a ajuda da influência de suas asas de Fênix. Ele mal precisou usar seu poder espiritual para restringir o bombardeio da chuva de meteoros da Fênix na direção daquele redemoinho gigante. Na verdade, mesmo sem o seu controle, aquele gigantesco tornado de água sozinho já possuía uma tremenda força atrativa. Detonações não paravam de soar do tornado de água. Cada meteoro causou uma gigantesca explosão. Entretanto, depois de cada uma, a água espirrada imediatamente voltava para o tornado. O gigantesco redemoinho lentamente, mas implacavelmente se moveu na direção de Maonjum. As asas de Fênix de Maonjum mal conseguiam suportar seu corpo. Mas ele ainda ergueu seu braço direito. Uma intensa luz dourada avermelhada no mesmo instante desintegrou sua manga. Ele ainda não havia desistido. Com um rugido, ele corajosamente brandiu seu punho direito. Esse soco não foi mirado no tornado de água e sim na direção da nuvem de chamas de sua própria habilidade espiritual. Em meio ao som de explosão, aquela nuvem de fogo de repente detonou. Meteoros ainda mais irregulares caíram do céu, bombardeando todo aquele tornado de água. Depois de o gordo dar esse soco, ele caiu direto com o rosto pálido. Bai Shenxian deixou de se importar com aquela gigantesca pressão que lhe fazia tão mal e fez um arco no céu enquanto voava o mais próximo possível da beira da piscina, seguindo atrás de Maonjum. Quando ele estava prestes a atingir o solo, ela conseguiu pegá-lo. De fato, já não havia mais água na piscina. Se ele realmente tivesse atingido o chão, mesmo se não morresse, o gordo ainda teria se machucado bastante. Apesar de Bai Shenxian não ter muitas formas de ataque e defesa, ela ainda era uma ancestral espiritual. Então a qualidade do seu físico estava acima da de uma pessoa normal. Contando com sua poderosa habilidade de voar, ela conseguiu aguentar o peso do gordo. Entretanto, ela ainda não conseguiu carregá-lo e os dois diretamente caíram no fundo da piscina. Mas nesse exato momento, aqueles inúmeros meteoros de fogo também colidiram com violência contra o tornado de água. Incontáveis explosões ocorreram e a água voou para todos os lados enquanto a luta chegava ao seu clímax. Os espectadores já estavam enlouquecidos. Mas estranhamente, eles não estavam torcendo. Toda a sua energia estava focada naquela colisão final. Essa luta de 2 contra 2 de hoje havia lhes dado muitas surpresas.
Eles nunca haviam visto um confronto de habilidades espirituais tão intenso. Junto com os sons de explosão, a luz vermelha aos poucos foi engolida pela azul. Apesar de aquele ataque final ter sido complementado pelo ataque explosivo do braço direito do gordo, ele ainda estava enfrentando uma habilidade de fusão espiritual de 2 mestres dos espíritos do mar. Aquele enorme redemoinho diminuiu pela metade e uma gigantesca quantidade de água foi evaporada pelos meteoros de fogo. Mas o que sobrou daquele gigante tornado de água ainda tinha dezenas de metros de altura, girando de uma forma um tanto distorcida. Você está bem? Baixinchi ansiosamente ajudou o gordo a ficar de pé. Sua expressão parecia assustadora já que todo o seu poder espiritual havia sido consumido. Sua cara gordinha estava branca e azul enquanto toda a sua gordura tremia sem parar. Entretanto, mesmo nessa condição, o gordo não se esqueceu de tirar vantagem da situação. Se apoiando em Bai Shenxian, um sorriso estranho surgiu em sua cara redonda e ele conseguiu dizer com dificuldade: Não me adore. Eu sou apenas uma lenda. Rompa-se. Como se estivesse esperando pela ordem do gordo. Aquele tornado de água com dezenas de metros de altura explodiu, se transformando em uma infindável cachoeira caindo do céu. Ondas se espalharam por todas as direções por causa da rotação, caindo não apenas dentro da piscina, como também em praticamente cada canto da arena. No mesmo instante, os gritos de surpresa dos espectadores soaram enquanto eles levavam um banho de água quente de graça. Isso mesmo. Um banho de água quente. Apenas um pouco escaldante. A temperatura da água estava a pelo menos 60 graus e isso depois de já ter esfriado um pouco enquanto voava pelo ar. A magnitude do efeito da chuva de meteoros da Fênix na temperatura da água era óbvia. Os irmãos alma do oceano caíram na piscina. As formas espirituais dos irmãos já haviam desaparecido, boiando inconscientes na água. Seus rostos estavam vermelhos como fogo. Por sorte, o tornado de água havia enchido a piscina de volta primeiro e apesar de só estar com 1 metro de profundidade, isso já havia sido suficiente para amortecer sua queda. Assim os irmãos evitaram quebrar alguma coisa. Bai Shenxian foi completamente encharcada pela água quente. Ela não sabia nadar e quando viu a água caindo, seu coração quase pulou pela garganta. Nesse momento, considerando sua velocidade, se ela quisesse se defender, ela com certeza poderia sair voando. Mas seria impossível levar Ma Onjun junto com ela. Será que ela fugiria? Não. Ela permaneceu na água suportando Ma Onjun, apesar de estar com uma expressão um pouco assustada. Ela continuou segurando o gordo com firmeza ao seu lado. De repente ela fechou os olhos e enterrou a cabeça debaixo do braço dele enquanto suportava o peso da cortina de água caindo sobre eles. A água escaldante pareceu estar confortável para o gordo e com 1 metro de profundidade. Ela mal alcançava o estômago de Bai Shenxian, longe de ser o suficiente para ela se afogar. Apesar de a temperatura estar um pouco alta, Bai Shenxian descobriu que, enquanto estava apoiando o gordo, o calor em volta parecia ser todo absorvido por ele, não a afetando. A única coisa era que agora suas roupas estavam completamente encharcadas e estando tão próximos um do outro desse jeito, algumas coisas ambíguas se tornavam ainda mais ambíguas. É claro que, nesse momento, ela não ligou muito para isso. Para ela,
Tudo o que aconteceu foi como uma volta em uma montanha-russa, com mudanças rápidas demais. O gordo riu alto. Apesar de não estar com uma aparência muito boa, encharcado dos pés à cabeça pela água quente. Seu espírito claramente melhorou um pouco e aqueles irmãos alma do oceano já estavam inconscientes há bastante tempo. Essa luta, com um pouco de drama, estava acabada. O locutor estava tão molhado quanto uma galinha na sopa. Mas sua postura sem vida ainda não havia mudado. Os cantos de sua boca não paravam de se mover. Os irmãos alma do oceano realmente haviam perdido? Ele sempre soube que os irmãos alma do oceano possuíam uma habilidade de fusão espiritual. Caso contrário, ele não teria expressado seu apoio a eles tão abertamente. Mas eles já haviam usado essa habilidade. Eles estavam em total vantagem. Então, como eles perderam? Ele não era o único que não havia entendido o que aconteceu. Mesmo na sala VIP, os demônios da Shurek que conheciam muito bem o gordo não conseguiam entender. Se entreolhando, Daemubai não pôde evitar perguntar a Tang-san. Como ele venceu? Isso não pode ter sido uma coincidência? Tang-san também estava de olhos arregalados. Apesar de sempre planejar tudo com antecedência, mesmo ele não era capaz de prever cada detalhe. Apesar de eu não saber como o gordo fez isso, eu tenho certeza de que não foi apenas sorte. Eu consegui ver a cara daqueles irmãos alma do oceano. Seus rostos estavam vermelhos como fogo. Então com certeza a energia do fogo invadiu seus corpos e feriu seus canais de energia. Se eles não forem ajudados logo, isso pode acabar causando efeitos colaterais. Em especial para mestres dos espíritos do mar. O atributo fogo é ainda mais prejudicial. Eu só não consigo entender como o gordo conseguiu quebrar a habilidade de fusão espiritual deles. Vamos lá dar uma olhada. Apresentador. Apresentador? Maonjun chamou 2 vezes. Apesar de estar um pouco ofegante, ele ainda estava bem animado. Não só por causa da luta, mas ainda mais por causa do corpo macio quase colado ao seu. Bai Xianxin estava inclinada sobre seu peito como se fosse um passarinho, com as roupas completamente encharcadas. A sensação de segurá-la era maravilhosa. Em especial com tanto vapor subindo, fazendo o cabelo dela emitir um leve perfume que deixou o gordo ainda mais intoxicado. O locutor finalmente conseguiu reagir. Andando com pressa até eles, ele disse com hesitação: Lorde Rei Espiritual, você precisa de alguma coisa? Maonjun replicou: preciso de alguma coisa sua cara. Declare o resultado dessa luta. Eles estão inconscientes. Nós ganhamos. Certo? Claro. Claro. O apresentador recobrou os sentidos. Erguendo a ferramenta espiritual amplificadora de sons em sua mão com pressa para declarar: fim da competição. Vitória da combinação Fragrância da Fênix. Maonjun disse então: agora pegue uma corda e chame algumas pessoas para me tirarem daqui. Deixando de lado voar. Mesmo invocar seu espírito seria impossível agora. Enquanto o gordo era laboriosamente puxado para fora por 7 ou 8 funcionários. Apesar de estar com uma aparência terrível. Ficando de pé um tanto vacilante. Os espectadores ao redor ainda estavam todos de pé, torcendo e aplaudindo com entusiasmo.
Todas as pessoas adoravam os fortes. Ma Onjun conseguiu derrotar 2 mestres dos espíritos do mar do mesmo nível em um ambiente aquático. Isso ganhou a admiração deles. Agora Bai Shenxian já havia voltado ao normal. Olhando para o gordo satisfeito consigo mesmo com as mãos na cintura, ela não pôde evitar sentir que isso era ridículo. Entretanto, quando o gordo caiu em seus braços antes, o que ele havia dito para ela ainda não parava de se repetir em sua mente. Não me adore. Eu sou apenas uma lenda. Esse gordo maldito. Sua cara realmente era grossa. Mas no fim, ele ainda havia ganhado. Bai Shenxian pegou um par de roupas secas de sua ferramenta espiritual para se cobrir, escondendo suas curvas acentuadas. Por sorte ela estava usando uma máscara e assim não expôs sua aparência. Caso contrário, a multidão teria ficado ainda mais enlouquecida. Parada atrás de Ma Onjun, Bai Shenxian descobriu que aquela figura tão gorda quanto os muros de uma cidade na sua frente realmente parecia ser capaz de protegê-la de qualquer tempestade. Então os irmãos Alma do Oceano também foram puxados para fora. Os dois ainda estavam inconscientes e quando foram trazidos para fora, os funcionários descobriram que eles estavam assustadoramente quentes. Depois de trocarem algumas palavras com o apresentador, ele mesmo correu com pressa até Ma Onjun, que ainda estava acenando para a audiência com orgulho, e disse a ele em voz baixa: Nobre Lorde Rei Espiritual, os irmãos Alma do Oceano ainda estão inconscientes. A nossa equipe médica não conseguiu fazer nada. Eu não sei se você... O gordo pareceu se distrair por um instante. Então imediatamente entendeu. Sem problema. Eu vou dar uma olhada neles. Xiang Xian, me ajude aqui. Sim. Ela respondeu, ajudando Ma Onjun a andar até eles. Apesar de o gordo estar fraco no momento, sua mente ainda estava extremamente animada. Em especial com a sensação dos braços de Bai Shenxian segurando, prazeroso. Alcançando os irmãos Alma do Oceano. Ma Onjun não ficou os examinando por muito tempo e diretamente pressionou os peitos dos 2 irmãos com sua mão direita algumas vezes. O estranho foi que aquele calor escaldante que deixou a equipe médica da arena de mãos atadas desapareceu bem rápido com as ações dele. A temperatura dos irmãos Alma do Oceano logo voltou ao normal. Quando Ma Onjun voltou a se levantar, os dois já estavam abrindo os olhos. Ma Onjun sorriu para eles, dizendo: que embaraçoso. Eu precisei usar alguns truques baratos dessa vez. Em força de verdade. Eu não sou páreo para vocês. Xiang Xian. Vamos. Bai Hai e Bai Gui olharam para Ma Onjun indo embora e ambos suspiraram em seus corações. Eles não eram do tipo que sempre ficavam procurando uma desculpa. Uma derrota era uma derrota. Além disso, os dois realmente eram mais fortes que esse gordo? Se eles não tivessem a habilidade de fusão espiritual e se a luta não tivesse sido em uma piscina, que chance eles sequer teriam contra ele? Nessa luta, desde o início até o fim, Bai Shenxian só atraiu a atenção deles uma vez. Ela praticamente nem participou da luta. Os dois entendiam muito bem que essa derrota não havia sido injusta. Quando o gordo entrou na passagem dos competidores, os outros demônios da Shurek já estavam ali esperando por eles. Oscar logo assumiu o lugar de Bai Shenxian, apesar de estar um pouco relutante de se separar dela. No fim ainda era difícil para ela suportar seu peso e ele não teve escolha a não ser se apoiar no ombro do Oscar. Oscar riu alto, dizendo: certo.
Gordo. Você até que é habilidoso. Até mesmo conseguindo vencer isso. Maunjun disse alegre e satisfeito. Não me adore. Eu sou apenas uma lenda. Ninghongron gargalhou, dizendo: Irmão, eu já te adoro. Eu adoro a sua cara. Todos caíram na risada no mesmo instante. Então Oscar deu algumas salsichas grandes de recuperação para o gordo, para ajudá-lo a recuperar suas forças e seu poder espiritual. Eles não demoraram muito para ir embora da grande arena espiritual de Mar Vasto, para evitarem chamar a atenção do pessoal do Hall dos Espíritos. Eles não tinham escolha senão serem um pouco cuidadosos. A casa de leilões ficava ao lado da grande arena espiritual e era até possível dizer que as duas eram basicamente uma única entidade. Depois de gastarem 10 moedas espirituais de ouro para comprar distintivos e mais 100 como garantia, eles entraram no leilão. Oscar acompanhou o gordo até o banheiro para ele se trocar enquanto Bai Xianxian também foi trocar de roupa sozinha. Quando finalmente entraram, o leilão já havia começado. O interior do estabelecimento estava escuro e os distintivos em suas mãos tinham um brilho fosforescente, para ajudar a identificá-los quando dessem lances. Por fim eles se sentaram em uma fileira. Quando Maonjo enfim se sentou, ele soltou um grande suspiro de alívio. Ele estava completamente exausto. A sensação de esgotamento de poder espiritual não era nada boa. Tang San fez questão de se sentar ao lado de Maonjo. Agora, o objeto sendo leiloado era uma antiguidade e os demônios da Shurek não tinham nenhum interesse nisso. Erguendo uma mão, Tang San a encostou na barriga do gordo, infundindo sua habilidade céu misterioso nele aos poucos. Com o suporte da força interna dele, o gordo no mesmo instante sentiu um calor em sua barriga e junto com as salsichas de recuperação que ele havia comido antes, a sensação de esgotamento foi desaparecendo, o fazendo se sentir muito melhor. A voz baixa de Tang San alcançou os ouvidos de Maonjo. Você está satisfeito com a batalha de hoje? Maonjo ficou distraído por um instante. Ele havia percebido o tom um tanto rigoroso na voz de Tang San, se lembrando da luta de antes. Ele não pôde evitar ficar sem saber o que dizer por causa da vergonha. Tang San continuou com indiferença. Se essa fosse uma batalha de vida ou morte, você já estaria morto. Quarto irmão. O seu espírito integra ataque e defesa, com um formidável poder explosivo. Mas ao mesmo tempo, suas habilidades espirituais gastam enormes quantidades de poder espiritual. Em uma luta, qualquer gasto desnecessário, por mais minúsculo que ele seja, pode significar a sua derrota. O que a derrota significa? Estar infinitamente mais próximo da morte. Eu entendo que você queria se mostrar na frente da Xianxian. Entretanto, eu espero que não haja uma próxima vez. Eu não quero ter que enterrar o seu corpo. Ouvindo as palavras de Tang San, Maonjun se apressou em dizer em voz baixa: Terceiro irmão. Isso foi erro meu. Eu não pensei que os oponentes fossem ser tão fortes. Pensando nisso agora, eu até estou com um pouco de medo. Ser descuidado ao enfrentar um oponente desconhecido é um tabu. Eu já entendi. Isso não vai se repetir. Entre os 7 demônios da Shurek, incluindo Daimobai, todos sentiam certa reverência por Tang San. Apesar de ele ser o terceiro irmão, isso não se refletia em termos de força, considerando seu papel no time, assim como seu altruísmo pelos companheiros. Ele já havia ganhado o respeito de todos eles.
Podia-se dizer que agora ele já não era apenas a alma dos 7 demônios da Shurek, mas também seu verdadeiro líder. É claro que Maonjun sabia que Tang San só queria o melhor para ele. Além disso, ele só veio lhe dizer isso em privado e depois de ele já ter se acalmado. Isso era o mesmo que dar moral para ele. Mais do que isso, ele havia percebido muito bem que sempre que eles precisavam lutar nesses últimos tempos, Tang San o chamava. Talvez o motivo disso não fosse por causa de sua força e sim por pura consideração. No momento, ele estava no 59º nível. Entre eles, ele era quem mais precisava aumentar sua força. Enfrentar a pressão da batalha uma vez após a outra com certeza seria de grande ajuda para ultrapassar esse limite. Apesar de por fora Maonjun sempre parecer despreocupado, na verdade ele também era bem inteligente. Como ele poderia não perceber toda essa consideração que Tang San estava demonstrando por ele? Apesar de nunca ter dito isso, ele nunca se esqueceu de todas as coisas que Tang San havia feito por ele. Se não fosse pelo girassol crista da Fênix que Tang San lhe deu no passado, ele ainda estaria preso à sombra do fogo cruel agora. Tirando a mão do estômago de Maonjun, ele bateu na perna dele. Se você entendeu, então está tudo bem. Me conte como você conseguiu ganhar hoje. Nem eu consegui entender. Levando em conta a colisão de energias naquela hora, você não deveria ter sido capaz de derrotar aquela habilidade de fusão espiritual. Ouvindo Tang San dizer isso, o gordo não conseguiu evitar ficar um pouco orgulhoso de si mesmo. Nem Tang San havia visto como ele conseguiu ganhar. Isso com certeza era algo para se orgulhar. Na verdade, a resposta é bem simples. Quando eu passei pela barreira de água deles no início, apesar de ter gastado um monte de poder espiritual por causa das asas, eu também aproveitei a camuflagem da barreira de água e da ascensão da Fênix para disparar 2 fluxos de energia de fogo usando a habilidade do braço direito das chamas. Nesses últimos tempos de cultivação, eu descobri que há várias formas de combinar o ataque explosivo de chamas com as minhas próprias habilidades espirituais. Essa suave energia de fogo é uma delas. Apesar de seu poder ser bem fraco, é difícil se proteger dela. Assim, o máximo que aqueles irmãos alma do oceano conseguiram sentir foi uma explosão de calor entrando em seus corpos e logo essa sensação desapareceu. Mas na verdade, as minhas chamas de fênix já haviam penetrado em seus corpos. Quando finalmente ativaram a habilidade de fusão espiritual e gastaram quase todo o seu poder espiritual, essa energia de fogo por fim irrompeu. No fim eu não consegui bloquear a habilidade de fusão espiritual deles. Mas naquela hora, eles também já não conseguiam mais mantê-la. Então eu venci. Tang San ficou pensativo por um tempo. Em outras palavras, o motivo de você atravessar aquela barreira de água com as suas asas foi para chamar a atenção deles. Assim podendo usar o braço direito das chamas para secretamente obter a vantagem. A minha acusação foi errada então. Maonjun coçou a cabeça com uma expressão um pouco estranha. Não foi isso. Na verdade, eu achei que isso seria uma coisa legal de se fazer. De início, eu planejava resolver tudo em um único ataque com a chuva de meteoros da Fênix. Apesar de aqueles 2 mestres dos espíritos do mar não serem fracos, eu fui capaz de restringir completamente seus espíritos. Se eles não tivessem usado aquela habilidade de fusão espiritual, eu ainda deveria ter sido capaz de vencer.
Infundir aquela energia de fogo neles foi apenas uma coisa que eu fiz por acaso. No fim, o motivo de o gordo conseguir ganhar essa luta de hoje ainda foi sorte. Felizmente a casa de leilões estava escura e os outros não conseguiram vê-lo corando nesse momento. Tang San sorriu. Então você vai ter que praticar isso mais algumas vezes depois. Tang San e Ma Onjun estavam usando a técnica de comprimir o som para conversar. Apesar de Ma Onjun não conseguir fazer isso tão bem quanto Tang San, ele ainda era capaz de limitar sua voz até certo ponto. Então, apesar de Baixinchen do outro lado saber que o gordo estava falando, ela não conseguiu entender o que ele disse. A luta de hoje permitiu que Baixinchen visse a verdadeira força do gordo pela primeira vez. Os oponentes usaram uma habilidade de fusão espiritual. Quando viu aquele redemoinho de água sendo formado, deixando de lado vencer, seu primeiro pensamento foi se os dois conseguiriam escapar ilesos. Mas diante de um ataque tão poderoso, o gordo não pareceu nem um pouco perturbado. Encarando e superando o desafio, derrotando os oponentes com um único golpe, independente dos meios que ele usasse. Sempre que via suas asas de fênix se esticando, ela sentia uma sensação de segurança. Nesse exato momento, um novo objeto começou a ser leiloado. O anunciador disse em voz alta: a seguir, o próximo item a ser leiloado é uma ferramenta espiritual, adequada para o uso em áreas costeiras. O conquistador do mar nomeado Barco do Abismo do Dragão.